Já estamos quase terminando a nossa revista. Lição 12, a segunda vinda importa. A leitura bíblica é 2 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 14. Essa passagem, ela também faz parte aqui da lição. No ponto 1, os apóstolos ensinaram essa doutrina. Segunda Pedro 3. Vamos fazer a leitura? Vamos fazer a leitura até o verso 10. Responsivamente. 2 Pedro, capítulo 3, de 1 a 10. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Logo aqui no início da passagem, nós podemos ver o verso 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. A palavra de Deus, ela é ensinada a nós, mas diariamente nós precisamos voltar, retornar, relembrar essa palavra. No que se refere à segunda vinda de Cristo, é algo que muito facilmente podemos distrair desta lembrança. Alguém pode dizer, mas claro que não, eu estou lembrando, eu sei que eu vou morrer, eu sei que Jesus vai voltar. Mas quando eu digo distrair, não é no sentido de esquecer que isso vai acontecer, mas é distrair daquilo que nós temos de tarefa diária
para fazer em relação ao nosso preparo. Precisamos estar preparados para Jesus. Precisamos estar sempre com essa palavra em mente. E esse texto fala que alguns estão dizendo, essa promessa não vem, essa promessa está demorada. E o texto fala claramente que um dia sim, esse mundo irá acabar, esse mundo será destruído. Aqui fala entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. É uma coisa que fica difícil da gente imaginar, né? Não, um dia tudo isso vai deixar de existir. Mas é a grande realidade. Todos esses castelos que são construídos, né, que muitas vezes nosso coração almeja, eles são temporários. E eles não têm esse valor todo que nós podemos assim imaginar. Então essa aula, ela é uma lembrança, é um despertar para isso. O tema segunda vinda também é uma doutrina, ela é uma doutrina que precisa ser bem estudada. Nós vamos estudá-la na confissão de fé lá mais para frente, né? No final. Mas são alguns detalhes que muitas vezes nós precisamos firmar a nossa fé. Porque senão nós achamos que todo mundo, né? O importante é o jeito que você crê, é o jeito que você crê. Não, tem a palavra, o que a palavra de Deus ensina, ela é verdadeira. E nós precisamos crer nessa palavra. Então, existem muitas seitas, existem muitas pessoas que falam coisas que não são verdadeiras. E existem até igrejas que são consideradas seitas, né, Daniel? No Supremo Concílio teve alguma reafirmação de igrejas que são seitas. Por quê? Principalmente por doutrinas falhas contra a palavra de Deus. Aí a gente fala, mas essa igreja é tão bonitinha, os irmãos são uma bênção, né? Mas a doutrina não é correta conforme a palavra de Deus. Então, nós precisamos nos firmar, e só nós nos firmamos fazendo isso, né? Estudando essa palavra de Deus. Então, vamos aqui ao nossa sequência aqui. A introdução. A vinda de Cristo inaugurou a era do reino de Deus. E aqui então aparecem aquelas duas palavrinhas, já e o ainda não. O que significa que a vinda de Cristo inaugurou a era do reino de Deus? É como se a partir de Cristo nós tivéssemos esse tempo acelerado, né, para o fim. Ou seja, já se consumou a salvação, o que a obra prometida, né? O enviar do Filho que morreu na cruz, isso já aconteceu. É um fato que inaugura este reino. Mas o ainda não é porque o próprio Jesus, quando ele sobe aos céus, ele disse que iria voltar para nos levar. Então nós estamos nesse período aguardando o Senhor. É um período que alguns podem dizer, mas demora, é demorado o tempo, mas a palavra de Deus diz que não se demora, um dia são como 1000 anos são como um dia, em um momento virá. A lição vai falar sobre essa questão, né, de que nós não sabemos quando, mas a Bíblia fala que será inesperado, e algo inesperado, você precisa ficar preparado. Me veio à mente agora a lembrança daquela mulher que está grávida lá, ela deixa uma bolsinha pronta já, né, para levar para o hospital, qualquer coisa já está com a mala pronta. Então você precisa estar sempre preparado para o momento que o Senhor nos chamar. E a gente vê, né, muitas vezes aqui nos textos, Paulo falando, e nós que estaremos aqui, né? Paulo tinha essa esperança que ele estaria vivo ainda quando Jesus voltasse. E todas as vezes que eu leio esse texto, dou uma olhadinha pela janela assim, falando, será que é hoje, né?
Porque às vezes a gente esquece até mesmo que nós podemos ter essa esperança e que Jesus voltará. E esse monte de problema que a gente tem para resolver nem vai precisar resolver, né? Jesus volta antes. E assim nós vamos então estudar. Aqui diz a lição de hoje. Na lição de hoje vamos estudar a respeito da segunda vinda, a transição entre o já, a realidade do reino presente, e o ainda não, a consumação plena do reino, que é a segunda vinda, especialmente. Ponto 1. A certeza da vinda de Cristo. Primeiro, palavras de Jesus. Então, são vários textos que estão colocados aqui. Eu quero gastar um tempinho resumindo esses textos. Depois, afirmações dos apóstolos. Apóstolos que ensinaram essa doutrina e a igreja vivia na expectativa da esperança do regresso glorioso de Cristo. Viver nessa expectativa, irmãos, muda muita coisa. Não só a nossa forma de viver, né, no sentido de nós nos comportarmos diferente, sermos vigilantes, estarmos orando, estarmos preparados, estarmos nos afastando do que é pecado, mas também muda a nossa intenção em anunciar esse evangelho às pessoas, aos nossos amigos, aos nossos parentes, porque enquanto é dia, é agora que nós podemos e devemos fazer isso. O texto começa aqui com a parábola da figueira, Mateus 24, 32 a 44. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam. Sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Sinais, né? Sinais são interessantes. Aqui ele está dando o exemplo de uma figueira. Para quem entende de planta, ele sabe mais ou menos, né? A folha está assim, ou essa semente está assim porque vai dar fruto, ou porque não vai ser, já sabe alguma coisa. Nós quando olhamos, né, para o céu, vimos uma nuvem, vai chover. Você não sabe o exato momento que vai acontecer, mas você sabe que aquilo é um sinal de algo que está por acontecer. E é isso que Jesus está dando aqui como exemplo, dizendo que assim vocês sabem, né? Quando virem todas essas coisas, ele está falando sobre os sinais, né, da segunda vinda. E quando vires essas coisas, sabem que o juízo está às portas, ou que está próximo à vinda do Senhor Jesus. Então ninguém pode dizer, mas eu não sabia. A palavra de Deus, ela nos exorta. Ela nos ensina da segunda vinda. E os sinais estão por aí, né? A Bíblia fala de guerras, fala de terremotos, fala de tantas coisas, fala da maldade do coração, do homem que se esfria. E a gente percebe que a corrupção, as coisas todas, elas são sinais de que realmente esse mundo está para acabar. Ele frisa aqui nesse mesmo texto, né, da parábola da figueira, que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. E ele dá um exemplo aqui no verso 37. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aquele exemplo, né? As pessoas viram Noé trabalhando, consideraram louco, olhava para o céu, não tinha sinal de chuva, mas o sinal era a arca, que era aquilo que Deus tinha falado. Mas eles não deram atenção pelo sinal verdadeiro. Não tiveram essa fé. Olhavam para o mundo e comiam, bebiam, casavam, viviam em suas festas e não davam atenção. A gente sempre dá esse exemplo da igreja como essa arca. O evangelho ainda está aí sendo pregado, mas o mundo está por aí. Está se divertindo, estão muitas vezes apáticos a toda essa mensagem. E aqui ele diz que o dia chegará,
Assim como Noé entrou na arca e a água veio, o dia do Senhor chegará. E ele diz no verso 42, portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem em que dia vem o vosso Senhor. Não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Nesse mesmo sentido, os outros textos, que são textos que Jesus falou sobre esse assunto. Mateus 24, 44 a 51 é a parábola do bom servo e do mau. Mateus 24, 44 a 51. 45 diz, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Um exemplo de alguém que tem um poder para governar, vamos dizer uma fazenda, um lugar, uma propriedade, uma empresa, e o patrão sai, e esse servo se acha que ele se acha o patrão, né? Ele começa a explorar os funcionários, começa a tratar mal todo mundo, se achando o dono do negócio, porque esse patrão não vai voltar mesmo, deixou para mim. Mas o patrão volta, e se esse servo for um servo mau, ele será punido. Então, nós somos esse servo, o dispenseiro, Deus nos deu essa oportunidade de estarmos nesse mundo, cuidando das coisas, e nós devemos fazer tudo conforme a vontade desse Senhor, que é o nosso Deus. O verso 50, virá o Senhor daquele servo um dia em que não o esperava, em hora em que não sabe. A ênfase novamente aqui é o dia que pega de surpresa. Então, se é um dia que pega de surpresa, você precisa estar sempre preparado, sempre pronto. Mateus 25, de 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Aqui, resumidamente, era para se tomar lâmpadas e levar azeite. Mas conta que algumas não levaram esse azeite extra. No final, queriam que a outra desse para elas, né? Mas não. Cada um tem que tomar conta de si mesmo. E aqui diz, as que pediram para a outra doar, não, para que não nos falte a nós e a vós. Vai comprar. Só que elas foram comprar, quando elas voltaram, o noivo já tinha partido. A ênfase novamente no verso 13, vigiai, pois não sabeis o dia, nem a hora. Lucas 17, 23, 24, fala que assim como um relâmpago fuzilando brilha em a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Essa está numa linguagem um pouco diferente, né? Mas como um relâmpago. Relâmpago é algo assim, né? Imediato. Ele vem de uma forma rápida. João 14, também bem conhecido. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Repare que esse texto ele enfatiza mais o acalentar o nosso coração para a vida. Às vezes a gente pode pensar que essa mensagem de que Jesus vem, que Jesus virá, é uma mensagem de medo, de pânico, né? Ela deve ser de pânico para quem é infiel ao Senhor, para quem não busca o arrependimento, para quem não busca a presença do Senhor. Mas para nós, mesmo que nós somos pecadores, para nós é uma mensagem de paz, de esperança. Não fique com o coração atribulado. Creia em Deus, que há um lugar para você, na casa do Pai. Você não vai ficar sem casa, sem lugar. Eu voltarei, eu vou receber você, você virá para mim.
aonde eu estou, vocês também estarão. Então é uma mensagem, nesse primeiro tópico aqui, falando a respeito dessa necessidade urgente de nos prepararmos. A segunda parte aqui, olha, tem bastante texto ainda, fala sobre os apóstolos. E a mensagem ela é ainda parecida. Atos 1:11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá. Lembra que o tema da lição está relacionado à questão de que muitos não creem, não acreditam e ainda blasfemam. Ei, vocês que ficam esperando Jesus. É um tema aqui, então, colocado, né? Jesus virá. Afirmações como essa, para nos lembrar dessa verdade. Filipenses 3:20. Pois nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Precisamos lembrar disso, né? Como a gente quer comprar um terreninho aqui na terra? Como a gente quer ter um cargo, um poder? Como a gente quer ter uma aplicação bancária? Agora é chique, agora é aplicação bancária. Como a gente quer ter tantas coisinhas? E aqui o texto diz, o quê? A vossa pátria está nos céus. Conseguimos entender a dimensão disso? De cantar o sou forasteiro aqui? Que nós entendemos isso, né? Aquele exemplo que eu gosto muito lá do ônibus, né? Você vai viajar de ônibus, ninguém chega no ônibus, vai pendura um quadro, carrega as coisas, né? Liga lá as coisinhas suas lá, põe foto nas paredes. Não, você é passagem ali. Você vai entrar e é passagem e você vai chegar ao seu destino. Então, quanto menos nós nos envolvermos com as coisas desse mundo, mais consciência nós estamos tendo exatamente que esse mundo é uma passagem, é uma viagem. Irmãos, infelizmente a gente está vivendo nessa era, né? Sempre teve, mas é muito consumismo, muito desejos do prazer através de tantas coisas. Parece que o vazio cada vez fica maior e é necessário mais estímulo. E aí temos as drogas, temos os lazeres, os passeios, as viagens. Eu estava vendo uma reportagem que uma parte que está crescendo muito no Brasil são esses parques de diversões. Por muito tempo, o tal do Beto Carreiro era quase que o único. O Play Center fechou, aqueles outros parques lá, como chama? Hop Hari estava meio quase quebrado. E agora, ultimamente, o tal do Cacau Show lá, né, está abrindo um enorme de um parque. O Hop Hari está crescendo novamente. E esse Beto Carreiro está fazendo um novo investimento de não sei quantos milhões. Por quê? Porque o povo quer divertir. O povo gasta o que não tem, fica um ano pagando o negócio lá, para divertir 2, 3 dias. Eu fico imaginando, quando mostra aquela Disney lá com filas de 2h30 para você pegar um brinquedo lá, né? Eu fico imaginando, gente, é muito desejo de se divertir, né? Aí alguém vai falar, é porque você é pobre, não pode ir, né? Não é também, mas às vezes as pessoas vão para certos lugares e que não tem muito sentido, né? É uma diversão porque está vazio, então precisa disso, né? E nós estamos ouvindo aqui, a nossa pátria está nos céus. 1 Tessalonicenses 4, 13-18, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeceis. Esse ponto é muito bom, esse texto, né? Falando a respeito de que muitas vezes as pessoas ficam muito desesperadas com a morte, e não há como não ficar, né, irmão? Você perdeu um parente seu. Mas aqui o texto fala que pessoas, às vezes, são, digamos assim, levadas para um desespero além do que deve ser. Porque como cristãos, nós sentimos a ausência de alguém, de um parente.
Mas nós não podemos ter tristeza pela morte de um irmão cristão, no sentido de que nós sabemos que ele está com Cristo. Então, esse texto vai falar sobre isso, né? Que esses que estão dormindo, ou seja, que estão com o Senhor, e esses vão ressuscitar no último dia. Ou seja, a ressurreição, ela é uma doutrina que nos conforta muito também a respeito dos familiares que nós perdemos, né? Porque nós sabemos que mesmo Jesus ainda não voltou, mas quando nós vamos antes dele voltar, nós estamos com Cristo. Essa é a promessa de estarmos com Cristo. Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3, de 1 a 10, os últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da vinda? 2 Pedro 3, de 1 a 10, foi o texto que nós lemos há pouco. 1 João 2, o último texto aqui, 28, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, esse tópico 1 fala a certeza da vinda de Cristo. Nós estamos cultivando essa certeza. Eu vou dar a oportunidade para os irmãos falarem um pouquinho agora. Quem quer nos ajudar? Estamos cultivando essa segunda vinda. O que nós temos visto? Como nós temos vivido em relação a isso? Os irmãos quiserem falar, fique à vontade, tá? O microfone está aqui. Pode pegar. Eu queria achar uma ilustração aqui. Deixa eu ver se eu acho. Pode falar, irmão. É dentro do assunto, mas assim, numa perspectiva de pessoas que estão viajando pelo mundo. Eu acompanho no YouTube, estou vendo agora um casal que está na Escócia. E me chamou a atenção, né? No dia do Jogo do Brasil com a Escócia, eles adentraram o país, né? E eles não são evangélicos, mas assim, não tratam de religião. Então eu comecei a acompanhar para conhecer um pouco da história, né? Querendo ou não, a nossa igreja, a denominação, partiu de lá, né? E realmente o país é muito bonito, organizado, limpo, lugares maravilhosos. Mas é interessante que toda cidade que eles passam, eles sempre deixam uma frase. Eu acredito que não é indireta, é uma visualização deles. Templos lindos e maravilhosos. Vou colocar assim, todos aqui conhecem a igreja central, né, nossa, de Ribeirão Preto, né, na Barão do Amazonas. Templos naquele estilo, só que de pedra, né? Lá não tinha reboque naquela época, vamos chamar assim. Fechados, abandonados, e eles mesmos falam, olha, aqui é uma igreja que já tem mais de 200, 300 anos, e possivelmente virou um bar, virou um restaurante, ou então está desmanchando porque os donos não têm condição de manter, né, quem é o dono do local, ou então o Estado entrega para quem quer recuperar. E a gente vai vendo. E o que eu olho nessa lição é a certeza da vinda de Cristo começa a se desfazer quando os bens materiais começam a ficar mais brilhantes aos olhos do homem. Né? Não que a gente não deva ter bens, uma situação de vida, mas tem que tomar muito cuidado. Né? Eu acho que esse primeiro ponto, a certeza, nunca perder essa. Porque a gente vê com os olhos tristes. Eu sei que o Hernandes até disse isso uns tempos atrás, que ele visitou a Europa, lá alguns lugares. Mas assim, a gente ouve, às vezes fala, não, é porque ele foi num lugar ali, né, que estava fechado. Tudo. Mas uma pessoa que não é
da nossa denominação, não é religioso, estão apenas viajando. E eles passam com o carro, param e mostram. Aí a gente fica com aquela dor no coração, né? A gente tem aqui a igreja, nossa, às vezes vislumbra alguma coisa, né, de transformação da igreja e vê aqueles templos, né, para, sei lá, 300, 400 pessoas deve caber lá dentro, e fechados há anos, às vezes até já séculos, né? Então é algo que a gente tem que deixar o nosso coração alimentado pelo fogo da palavra de Deus, né? Ela não pode se perder com o que o mundo oferece, como o pastor colocou, né? Beto Carreiro está aí, Disneylândia. É legal, a gente gostaria de, né, se houver oportunidade, mas não deixar isso subir aos olhos, né? E o mundo deixa isso muito, cada vez querendo apontar mais para esse lado. Estou aqui pela nossa primeira certeza da vinda de Cristo. Deus já planejou tudo. Jesus veio, foi anunciando a todos eles, a todo o povo, aos discípulos, e os discípulos continuaram a dizer tudo o que vai acontecer. Isso não foi uma hipótese. Pode ser que não, vai ser assim. Eles afirmaram, os apóstolos, e os outros seguidores foram falando, e até hoje é anunciada a vinda de Cristo. E tem muitas pessoas que hoje, como na época também, às vezes falam assim, de quanto tempo já faz isso, né? Mas aí vem aquela que Deus falou que 1000 anos pode ser um dia, e vice-versa. E nós vivemos como se nada fosse acontecer. A gente planeja a nossa vida, os nossos tudo. Mas nós temos que planejar realmente, mas pôr tudo nas mãos de Deus. Se for da vontade de Deus, vai ser feito. Tudo aquilo que Deus planejou para nós, Ele vai cumprir. E nós temos também que estar confiando nessa palavra, que ninguém vai ser pego de surpresa. Poxa, eu não sabia disso. Ninguém vai ficar surpreso. Você foi avisado. Você foi avisado. Você não pode ter desculpa de falar assim, por que alguém não disse isso. Como lá na arca de Noé, lá, ele fazendo a arca, todo mundo vendo aquilo, não entendendo nada, mas ele sabia. Então ele tinha essa certeza. E graças a Deus que ele fez tudo o que Deus planejou para ele. E para nós hoje, né? Lá atrás. Muitas pessoas estão distantes dessa verdade, né? Isso que é, como foi dito pelo Daniel e pelo senhor, o aviso está dado, né? Mas muitas pessoas ignoram. Bem, pegando a palavra que o senhor falou, né? E pegando Jesus, né? O que ele fazia? Ele era peregrino. Então, ele andava, né? Pregando o evangelho. Bem, isso não quer dizer que eu acho que a igreja não é importante. Com certeza. Importante sim, nós precisamos congregar, né? Eu vejo a igreja como um alimento. A gente precisa vir aqui, ouvir a palavra e, principalmente, viver essa palavra, né? Mas, hoje em dia, eu vejo assim, né, que a gente fica preso em muita coisa. Como o senhor falou, cargo, né? Às vezes, assim, alguma coisa assim. Que a igreja aqui, a igreja somos nós, cada um de nós. Não paredes, né? Mas, então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Como que Cristo viveu? Como Cristo é, né? Então, nós todos aqui temos um chamado de viver Cristo, né? Dentro de casa, no trabalho, né?
Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu creio que Cristo, né, está chegando, e o mundo parece assim, não só o mundo lá fora, né, porque tem muitos lá que ainda nem ouviu ainda o amor de Cristo, que Cristo é Senhor e Salvador, né, principalmente dentro das igrejas hoje, né. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, viver Cristo, né. Somos pecadores? Sim, somos, mas a gente tem que sempre estar tentando fazer o melhor, né? E eu vejo muito isso. Às vezes eu fico vendo assim, né, na internet tudo, que muitos, né, países afora aí, não tem um templo luxuoso, nada, mas a gente vê ali a sede de Cristo, o viver Cristo, o amor pelo próximo, um com o outro, né? Então, e às vezes eu já vi assim, embaixo de uma árvore, né? Ali, né? Porque aonde tiver a minha palavra, ali eu estou. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a igreja é importante? Sim, com certeza. Mas temos que tomar cuidado com isso, porque as pessoas ficam atrás mais de cargo, disso, de aquilo, né? Aí é onde mora o perigo. Tá? É isso. E quando saímos, nós somos a igreja no mundo, né? Cada um de nós tem essa missão e o desejo nosso de compartilhar e trazer mais pessoas para cá. Eu encontrei aqui a ilustração que eu disse, é um texto que eu escrevi essa semana, eu achei interessante, uma parte da história do Titanic, lá do navio. Eu vou ler aqui porque eu não sei decor. Que na madrugada de 15 de abril de 1912, que foi a questão do Titanic, colidiu lá com o iceberg. A maioria dos passageiros não sentiu urgência alguma. O navio era considerado inafundável, a orquestra continuava tocando, os salões estavam iluminados e aquecidos, por isso os primeiros botes salva-vidas foram baixados, muitos se recusaram a entrar. Preferiram ficar no grande navio, que parecia seguro, a descer numa pequena embarcação balançando sobre o Atlântico gelado. O bote número 1, com capacidade de 40 pessoas, desceu com 12. Outros botes saíram pela metade, enquanto os passageiros hesitavam e se despediam devagar ou simplesmente não acreditavam que aquele fosse o fim. Só quando a proa começou a afundar, né, o navio começou lá, visivelmente, a água invadiu os convés, é que o desespero tomou conta. Os últimos botes foram disputados aos empurrões. Homens pularam na água tentando alcançá-los. A mesma multidão que antes recusava, em lugar seguro, agora lutava desesperadamente por ele. Mas para muitos já era tarde demais. Eu achei assim, essa ilustração é bem o mundo, né? Como o mundo vive. Ah, imagina, não tem nada não. Deus é bom, Deus é amor. Não tem esse negócio de ficar igreja, de ficar orando, de ficar lendo Bíblia. Olha lá na Bíblia tem aquele monte de corrupto, aquele monte de povo lá que não vale nada. Né? E cada vez mais, infelizmente, como a irmã disse, que a gente tem que sair e testemunhar, infelizmente muitos de nós saímos e damos mau testemunho. Eu não sei quantos viram aquela história da pessoa que contou no Uber para uma mulher que precisava de dinheiro para um exame da sua esposa, que estava grávida, estava internada, e ele contando a história para ela. E aí ela pega e tira da bolsa, acho que R$400, R$500, e fala, paga esse exame. Eu não sei como, ou se foi ela, ou se foi o que estava do lado dela, filmou isso. Então tem esse vídeo. Ela entregando dinheiro para o homem, e ele olha assim, não, senhora. Ele já olha assim, não, minha senhora, com aquele olhão grande, assim, né? Depois você começa a perceber. E aí ele começa a chorar. Ai, meu Deus, muito obrigado. E chora. Isso emocionou todo mundo. 2 dias ficou emocionando todo mundo. Aí daqui a pouco aparece um monte de gente falando, fez o mesmo comigo há tantos meses atrás, fez o mesmo comigo. A mulher pegou e denunciou ele na polícia e agora está contra ele. Aí ontem eu descobri a terceira parte da história. O homem é pastor. Jesus do céu, né? Não é presbiteriano, pelo menos. Né? Mas aí, é isso que eu estou falando.
a imagem que é passada. Eu é que não vou para essas igrejas, desses pastor ladrão, e não sei o quê. Então, a gente percebe que o mundo não tem motivos, mas o mundo está muito confortável no mundo. Eu estou fazendo bem, eu estou indo na minha festa saudável, eu não estou matando, eu não estou roubando, não estou tirando dinheiro de ninguém. Tem lá na igreja, tem uns que estão tirando dinheiro lá dos outros. Né? Para que eu vou precisar de igreja? Para que eu vou precisar de Deus? Está lá no Titanic, na festa, no navio, o barco está afundando, o tempo está acabando, mas ele não percebe a necessidade. Eu é que não vou. E aí a parte da arca, né? Dá para comparar. Pode falar, Matheus. Dá para comparar com a arca de Noé. A hora que fechou a porta, aí não adianta mais. Mas uma pergunta, esse texto de Pedro, essa certeza da vinda de Cristo, né, que ele está reforçando e falando, não dá bola para esse povo que fala que não vai vir, não é para os crentes da igreja? Porque às vezes a gente vê, o mundo está perdido mesmo. Mas, assim, às vezes os crentes vivem de uma forma, né, como... Porque se a gente vê pessoas que estão vivendo amaziadas, a gente vê pessoas que estão vivendo no homossexualismo, pessoas que estão vivendo na droga, na bebedeira e tudo, como se não esperasse algo acontecer. Porque, assim, a segunda vinda de Cristo não é só quando ele voltar, pode ser a hora que eu sair da igreja. Eu morrer e eu vou ter um encontro com ele. Então, assim, eu estou preparado, eu creio realmente que, né? Porque, assim, até hoje de manhã eu estava pensando, né, que a gente realmente é crente pela fé. Porque eu nunca tive experiência de dente de ouro, eu nunca senti nada. Tem gente que fala que ora, que sente calor, frio e umas coisas aí tudo. Eu nunca senti nada. Aí você fica, será que eu sou crente, né? E a gente vai caminhando pela fé, né? Mas, assim, é que nem o senhor falou, a gente fica preparado, esperando algo que você tem certeza que vai vir. Né? É que nem você está de sentinela no quartel, você está preparado para que, se o inimigo vir, eu estou em condições de agir. É a mesma coisa, se Jesus voltar hoje, até o texto fala, né, que ele tarda em voltar, para a gente não se apressar, é justamente pelos crentes mesmo que estão desviados, que ele não quer que se perca nenhum, para dar tempo do cara se arrepender. Porque assim, você está preparado? Porque se eu não creio, né, eu não fico preparado. É para a igreja no sentido, principalmente aqui, era doutrinário, né? Porque muitos eram recém-convertidos, vinham de doutrinas que não acreditavam na ressurreição, então Paulo está enfatizando a doutrina. Mas quando a gente fala igreja, na igreja tem gente que está ali, mas ainda não entendeu a ideia, não se converteu. E até os convertidos, como diz aqui, eu estou recordando, lembra que eu comecei? Estou lendo, recordando o que vocês aprenderam dos apóstolos, ou seja, nós precisamos estar sendo exortados por isso, porque senão nós temos uma teoria, mas na prática nós não estamos vivendo, a gente está atrasado aqui, mas que são os tópicos que virão agora, a respeito de como nós devemos nos comportar diante da segunda vinda, ou seja, eu preciso orar, eu preciso estar preparado, eu preciso confessar, eu preciso vigiar, né? Então, isso é o que é necessário aqui. Vamos seguir aqui. Essa parte aqui ela é bastante coisa, mas ela pode ser falada aqui mais rápida, vamos dizer assim. Deixa eu voltar o meu sermão aqui, a minha lição, que eu tirei para abrir o Titanic aqui, só um segundinho. Lição 12.2. Atitudes erradas para com a segunda vinda. Então, ele coloca aqui 2 tópicos. Primeiro, indiferença e desconfiança, inércia, que é a ideia de você viver como se Jesus não fosse voltar, né? Uma postura, digamos, como a do texto, né? Essa segunda vinda, onde está essa segunda vinda? E a gente percebe que o tópico anterior ele acaba dizendo o seguinte, que a igreja, alimentada por essa fé, a igreja nunca duvidou da segunda vinda. Isto é coisa dos incrédulos e escarnecedores. E essa ideia de nunca duvidou é aquela história. Você prepara para alguma coisa.
Aí demora, não vem, não vem, não vem. O seu cérebro, ele vai falar, vai demorar muito mais. Você tira aquela vigilância, você começa todo pronto ali, né? Aí demora, você vai relaxando. E é exatamente isso que a Bíblia nos previne. Acorda, porque na hora que você menos espera, na hora que você tirar a guarda, né? Vem como um ladrão. O ladrão fica esperando aquela hora da mais madrugada, da hora que você vai estar despreparado, totalmente despreparado. Então, nesse sentido aqui, ele fala que nós temos que tomar cuidado com esse perigo, a indiferença, a desconfiança. Também ele fala de fanatismo. O que ele quer dizer com fanatismo? Aqueles que, por outro lado, ficam fascinados, ficam apenas falando dessas coisas, não querem mais nem viver a vida, né? Aqui o texto fala de alguns de Tessalônica que deixaram de trabalhar para esperar o Senhor, né? Então vamos criar uma comunidade aqui, né? Vamos plantar uns feijão, umas coisas aqui, vamos viver aqui. O grupo do Quintino 2, na Igreja Presbiteriana. A gente vive aqui esperando o Senhor Jesus voltar. Não é assim, a gente precisa continuar as demais coisas. Precisamos crer na doutrina sem ser fanáticos nesse sentido. O ponto 3 é que vai trazer, então, atitudes corretas para com a segunda vinda. Primeiro, paciência e firmeza. Ou seja, eu preciso ter paciência, porque é o já, mas é o ainda? Não. Então, é algo que eu preciso exercitar, é a paciência. E essa paciência é fortalecida pelas Escrituras. Eu preciso suportar as adversidades e tudo mais. E firmeza, ou seja, eu devo permanecer firme, não devo desanimar, não devo desistir. Ponto 2, atitude correta. Oração e vigilância. Bíblia não agora, né? Você fala Bíblia não. Nesse tópico, vigilância e oração. Orar por nós, orar pelos nossos irmãos. Vigiar, nessa vigilância é prontidão espiritual. É uma vigilância ativa. Aqui diz, usando os nossos talentos para o reino de Deus, vivendo em comunhão. Porque vigiar, a gente tem que ter uma ideia, né, um pouco vazia. O que é vigiar? É eu fazer um autoconhecimento, uma autoanálise de como eu estou vivendo. Se eu continuo praticando as doutrinas, se eu continuo amando meu irmão, se eu continuo exercendo meus dons, é isso que ele fala. Vigie para que você não desista dessas coisas. Cresça espiritualmente. Ponto C, expectativa e urgência. Aqui ele fala, né, que o texto de 2 Pedro 3, verso 12, diz: a vinda do dia de Deus, ele estava esperando e apressando, vivendo de forma a apressar essa vinda. Ou seja, apressar indica esse desejo que nós temos de estar com o Senhor. Como nós apressamos? Evangelizando, vivendo em santidade, servindo ao Senhor. A passagem que nós lemos fala, né, que o que aparentemente é demorado é um tempo para a oportunidade de outros ainda que vão se arrepender. Então nós precisamos acelerar nesse sentido de evangelizar, de viver. 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui está falando a respeito também dessa paciência diante das situações e seguindo em frente. E o último tópico aqui, ponto D, vivendo em paz. Atitude cristã, viver em paz. Por que viver em paz? Porque nós cremos no Senhor, cremos que o Senhor vem. Cremos na bondade de Deus, no cuidado de Deus para conosco. Eu li parte de um trecho ontem na reunião do conselho, quero ler para os irmãos, que falava sobre felicidade. Como o tópico aqui está falando sobre viver em paz, o tópico falava o seguinte, que o cristão deve ser feliz, deve viver feliz, independente das circunstâncias. E aí é um texto de Jonathan Edwards,
num sermão dele chamado Felicidade Cristã. Ele tem 3 tópicos. Por que que nós devemos ser felizes? Primeiro, porque as coisas ruins concorram para o bem. Não é isso que diz lá Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem. Então nós devemos ser felizes, porque sabemos que até as coisas ruins cooperam para o bem. Depois ele fala, as coisas boas jamais serão tiradas. E ele está dizendo a respeito da salvação, da nossa justificação. Que felicidade nós temos em saber que estamos com o Senhor. Então, isso jamais será tirado, não perdemos essa salvação. O maior tesouro nós já temos, por isso nós devemos ser felizes. E, em terceiro lugar, as melhores coisas estão por vir. A nossa felicidade não está muitas vezes na expectativa. Você vai tirar férias e você já está feliz pela expectativa de conhecer lá o Beto Carreiro, né? É propaganda do Beto Carreiro. É uma expectativa. Muito mais nós temos que ter essa expectativa e felicidade baseado no tempo que nós vamos chegar, logo em breve, estarmos com o Senhor. As melhores coisas estão por vir. Isso nos traz felicidade. Nos faz esquecer os problemas. Nos faz tirar, muitas vezes, o medo, a apreensão. As coisas ruins concorrem para o bem. 2, as boas não serão tiradas. 3, as melhores estão por vir. Eu gostei dessa palavra aqui, que fala sobre felicidade. Então, nós devemos viver em paz. É uma atitude correta diante da segunda vinda. E, por último, aqui, o ponto E, vivendo sem mácula e de modo irrepreensível, empenhando, aqui fala, empenho da nossa vida. Nós nos empenhamos em tantas coisas, nós podemos nos empenhar também em servir ao Senhor, devemos nos empenhar nesse serviço do Senhor. Aqui diz, a igreja aguarda a vinda de Cristo, empenhando-se por viver sem contaminação. É o desafio da vida cristã no mundo de hoje. Santificação é caminhada, é avançar em direção ao alvo proposto por Deus, com o coração humilde. Isso é o que nós devemos fazer. Vamos concluir? Pode falar, pastor. Voltando à página aí no ponto 2, parece-me que eu sou assim muito insistente em tocar no assunto que domingo passado já toquei, no outro também. A letra B, oração e vigilância. Como estão os nossos lares em oração? Como estão os nossos lares? Eu estou dizendo da igreja, nós que somos membros da igreja. Como estão os nossos lares na oração e na vigilância? Não quero que ninguém aqui se manifeste, por favor. Volto para casa fazendo essa mesma pergunta que eu vou fazer agora. Quantas vezes eu oro logo ao me acordar para iniciar meu dia? Quantas vezes, como em família, eu oro agradecendo o alimento? Quantas vezes à noite, e aqui eu me lembro da minha mãe, analfabeta. Minha mãe foi uma analfabeta, filha de portugueses. Nunca dormimos sem o culto doméstico. E a minha mãe dizia, vamos fazer o culto doméstico? Hoje a Nadir, filha mais velha, lê. Hoje a Lair, a segunda. Hoje a Dirce, a terceira. E eu era analfabeto ainda, eu era menininho, naquela época. Não cresci muito até agora, sem dúvida alguma. Mas
ela dirigia o culto doméstico. Meu pai era presbítero de igreja. Mas o cuidado da minha mãe... Irmãos, eu quero fazer um apelo. Posso, pastor? Posso. Vamos dar mais tempo à oração dentro da nossa casa. Não adianta reclamar depois que o filho entrou na faculdade, já foi batizado por todas aquelas influências miseráveis de uma faculdade, que eu posso dizer das experiências. Quando Deus me deu a oportunidade de fazer filosofia, a gente sabe como é que é o ambiente universitário. Não vamos reclamar depois, quando os nossos filhos estão lá dentro. Vamos buscar em oração e vigilância dentro da nossa casa. Tenho dito, a Dalimar fala muitas vezes que eu falo bastante, mas eu não posso deixar de falar do lar. Fica calmo. Espera aí. Seguindo o que o pastor falou, ele falou da faculdade, né? Mas estou comentando com as meninas. A gente que trabalhando hoje, no trabalho, a gente já sente as perseguições e não está fácil você sair da sua casa hoje. Você tem que sair da sua casa com oração, porque é muito bombardeado, muito, não é pouco. Às vezes eu falo, as pessoas, que nesse tópico que fala indiferença, é o que existe. É como se o que eles estivessem fazendo, né, tá certo. E o cristão, que está dentro de uma empresa ou qualquer lugar, ele é o errado. Então, às vezes, você abre a boca num momento que você acha que dá para falar um pouco ali da palavra, você é bombardeado, você é preconceituoso, você fala do amor, que o amor incondicional, né? Então, hoje, a gente que vive fora de casa, no trabalho, é só vigiar, e esperar um momento que quase não tem. Não tem, a gente não consegue achar momento em falar alguma coisa de Senhor. É perseguição total, né? Os outros lugares já estão morrendo, mas nós, dentro do trabalho, no que a gente vive hoje, antigamente era um pouco diferente, mas hoje não. Hoje é bem recluso. A gente tem que observar, orar, porque não tem como você querer chegar já pregando. É o seu testemunho, é a sua forma de viver ali dentro que você vai se tornar diferente. Se você não ser diferente, você não conquista ninguém nesses lugares. Que as pessoas vêm e perguntam: minha igreja? As pessoas vêm e te perguntam, entendeu? Porque se você não tomar essa atitude, as pessoas, você é meio dos escarnecedores, tranquilamente. São dois. Realmente, irmãos, é um desafio, né? Na nossa vida. E que nós possamos, como disse o pastor, como disse os irmãos, nos empenhar, né, nessa que é a mais importante missão. Foi um pouco do que eu disse hoje cedo na questão do Dia dos Pais, né? A família precisa mais dessa comunhão com o Senhor. E fica a questão, né? Quanto tempo nós discutimos em família os afazeres da casa, a questão financeira, e quanto tempo nós oramos, como foi dito, quanto tempo nós nos colocamos diante do Senhor, falamos a respeito das coisas eternas. Que fica a reflexão para nós. Nós vamos terminar, que o tempo já acabou. A conclusão aqui diz: a certeza da vinda de Cristo enche-nos de alegria, gerando uma postura de vida de acordo com
os princípios do Senhor. Aplicação: que fatos sobre a segunda vinda de Cristo você não sabia e aprendeu hoje? Você identificou em si mesmo alguma atitude errada em relação à segunda vinda? O que vai fazer a respeito? E nós vamos fazer a leitura de 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14.